Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à nossa aula experimental. Descubra em apenas uma hora o que está bloqueando a sua recolocação. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Bruno Cunha, sou especialista em carreira e ajudo profissionais na jornada de recolocação, de mudança de emprego, de desenvolvimento profissional e até mesmo transição de carreira. E hoje eu convido você para preparar-se para uma transformação onde você vai descobrir a solução para a sua recolocação, ela está mais perto do que você imagina. É um prazer ter você aqui e minha missão nos próximos minutos é abrir os seus olhos para todas as possibilidades que talvez você nunca tenha considerado antes. Você já se perguntou por que tantos esforços para voltar ao mercado de trabalho parecem não dar certo? Nesta aula, a gente vai falar exatamente sobre isso. Como você identificar e superar os bloqueios que estão impedindo a sua recolocação no mercado. Nós vamos explorar o que pode estar travando a sua jornada e o mais importante, como é que você pode destravar o caminho para alcançar os seus objetivos na vida profissional? Durante essa aula, você vai descobrir como ter clareza sobre os desafios que estão no seu caminho, quais ferramentas e estratégias realmente funcionam para alavancar a sua recolocação. E não é só isso. Nos próximos minutos, você vai conhecer em detalhes o diagnóstico de carreira para a recolocação. É uma metodologia que ajudou centenas de profissionais, desenvolvida por mim durante toda a minha trajetória, por eu ter atendido muitos profissionais, atuado no mercado, na área de recursos humanos durante tantos anos. Isso me fez ganhar propriedade sobre o funcionamento do mercado de trabalho e as suas mudanças e tendências, né? E esse método, essa metodologia, já ajudou centenas de profissionais a conquistarem resultados reais. E eles saíram da estagnação e conseguiram se reposicionar no mercado com bastante confiança. Então agora é sua vez de dar esse próximo passo e eu te convido. Vamos juntos? Vamos começar com uma verdade que muitos profissionais evitam encarar. Muitas pessoas estão tentando adivinhar os motivos pelos quais não conseguem se recolocar no mercado. Essa abordagem, além de frustrante, ela consome tempo e energia que são elementos preciosíssimos, deixando você ainda mais distante do seu objetivo. É como navegar sem um mapa em um território desconhecido. Você pode até avançar, mas sem a certeza de estar indo na direção certa. E aí, eu vou te fazer uma pergunta. Você sabia que 83% dos profissionais acreditam que ter um currículo bem elaborado é suficiente para garantir uma entrevista ou até mesmo uma vaga? O problema é que essa é uma verdadeira barreira, é que a verdadeira barreira está além disso. O problema não é só um currículo, não é só encontrar uma vaga. Não basta a gente listar as nossas experiências e as habilidades. A questão central é como você se comunica com suas competências de forma estratégica, principalmente para atender às expectativas do mercado. E é aí que muitos acabam ficando estagnados. E o que acontece se você continuar nesse mesmo ciclo? Simples. Você corre o risco de perder oportunidades valiosas, ver os seus concorrentes avançarem, enquanto você fica no mesmo lugar e sentir que todo o seu esforço não é reconhecido. E isso não é só frustrante, pode minar sua confiança e prejudicar ainda mais suas chances de recolocação, porque você começa a se questionar: será que eu sou competente? Será que eu tenho as competências para os cargos que eu estou buscando? E todo esse questionamento vai minando a sua autoconfiança. Mas eu tenho uma excelente notícia para dar para vocês nessa aula. É que existe um caminho muito mais rápido e muito mais seguro que já foi testado e comprovado por muitos profissionais. Inclusive profissionais na sua área como você. Ele começa com um diagnóstico de carreira para recolocação. Essa é uma estratégia que vai te dar muita clareza, que vai te dar direcionamento e ferramentas práticas, insumos para que você possa transformar a sua carreira e conquistar as oportunidades que você merece. Agora eu quero falar diretamente com você, que está nessa jornada de buscando aí uma recolocação, ou até mesmo uma mudança de emprego, seja você desejando sair da empresa em que você está, ou até mesmo voltar ao mercado. Talvez você esteja aqui porque sente que algo está travando a sua carreira, mas você ainda não sabe exatamente o que. Ou talvez se o seu foco esteja em descobrir estratégias práticas para se destacar nas entrevistas e finalmente receber aquele tão esperado sim. E se o seu objetivo é aprender a transformar suas conexões no LinkedIn em oportunidades reais, você está no lugar certo. Seja qual for o seu caso, eu tenho uma boa notícia. O que você vai aprender aqui foi desenvolvido para profissionais como você, que estão prontos para dar o próximo passo, mas só precisam de um plano claro para chegar lá.
Independente do seu objetivo, se é crescer de cargo, mudar de hierarquia, mudar de empresa, recolocação, mudar de área, o diagnóstico de carreira, ele vai te ajudar nessa jornada da recolocação, porque ele foi criado exatamente para identificar o que está travando e alinhar suas ações com os resultados que você deseja alcançar. É uma abordagem extremamente assertiva, prática e focada no que realmente funciona para você sair da estagnação e conquistar a sua recolocação com confiança. Eu vou começar aqui falando de um ponto muito importante, que é a gente desmistificar uma ideia que muitas pessoas e muitos profissionais ainda têm, a de que a chave para a recolocação é simplesmente aplicar para o maior número possível de vagas e de oportunidades. Essa estratégia, além de desgastante, não funciona mais no mercado atual. Sabe qual o motivo? O processo seletivo mudou. Os processos seletivos mudaram. E o que realmente faz a diferença hoje é a qualidade das suas ações, e não a quantidade do envio dos seus currículos. Se você já tentou isso e não teve resultados, você tem certeza que você sabe do que eu estou falando nesse momento. E é por isso que eu quero exatamente te apresentar uma nova estratégia muito mais eficiente e adaptada à realidade atual, ao mercado e às tendências contemporâneas. E essa abordagem é baseada em 3 pilares fundamentais. O primeiro é a análise de carreira, para entender exatamente onde você está e o que é que precisa ser ajustado frente ao seu momento profissional. Segundo passo, o mapeamento das suas competências comportamentais, para identificar o que deve ser destacado, o que você tem de pontos fortes e o que você pode e como você pode se diferenciar dos seus concorrentes. E o terceiro passo é a pesquisa salarial de mercado, para a gente alinhar suas expectativas e direcionar a sua busca de vagas e de oportunidades de forma muito mais estratégica. Então, essa nova estratégia, ela é prática e direcionada e traz resultados extremamente reais. Veja o que, é que você pode conquistar ao aplicá-la. Primeiro, você vai ter muito mais clareza sobre os seus bloqueios atuais. Você vai entender exatamente o que está te impedindo de avançar. Segundo, você vai identificar as suas competências que precisam ser destacadas e você vai descobrir como alinhar o seu perfil às demandas do mercado. E terceiro, você vai conseguir estabelecer estratégias personalizadas para se comunicar muito melhor com o mercado de trabalho e sair, finalmente, de uma abordagem genérica e mostrando o seu verdadeiro valor. Então, isso tudo vai trazer uma melhoria para o seu posicionamento no LinkedIn. Você vai, através desse diagnóstico, transformar a sua rede em uma ferramenta muito mais ativa de oportunidades, né? E vai sair desse diagnóstico com uma ação clara, um plano de ação claro para atingir os seus objetivos de carreira, com passos muito bem definidos, as prioridades sobre as suas qualificações, as prioridades em quais experiências buscar, né? As prioridades em relação às suas competências comportamentais, e assim você terá o controle totalmente da sua trajetória e da sua carreira. Então, olhando para esses 3 pilares, qualificação, experiência e comportamento, fazendo uma análise da sua carreira, fazendo um estudo salarial na sua área profissional e na sua região, e mapeando as suas competências comportamentais, você não vai estar apenas enviando currículos. Você, pelo contrário, você estará construindo uma estratégia muito mais sólida para alcançar a sua recolocação de forma inteligente e de forma eficaz. Deixa eu compartilhar com você a história de um dos meus clientes. Eu vou chamá-lo de João. Ele estava praticamente há 8 meses desempregado buscando uma recolocação. Geralmente, o processo de recolocação, ele pode levar de 8 a 12 meses. A gente nunca quer que o cliente ou o assessorado, ou os meus mentorados, passem esse tempo buscando uma recolocação, mas isso é pesquisa de mercado. Existe um dado, através de pesquisas, né, que nos informam que um profissional pode levar de 8 a 12 meses para se recolocar. Não significa que você vai ter que esperar de 8 a 12 meses para voltar ao mercado ou para mudar de emprego. Não. Vai depender da sua empregabilidade, de como o mercado te vê, como você está frente às suas concorrentes, né? E, consequentemente, esse meu cliente, ele estava desempregado já há 8 meses, aplicando para diversas vagas sem nenhum retorno. Como muitos profissionais, ele acreditava que o problema estava no currículo e no LinkedIn. Ele já tinha ajustado o formato do LinkedIn por 4 vezes. Ele já tinha ajustado o modelo do currículo por 3 vezes. Acrescentado palavras-chave, mas nada parecia funcionar. E quando ele chegou até mim,
Ele estava visivelmente frustrado. Decidimos começar pelo diagnóstico de carreira, que é o primeiro passo dos meus atendimentos. E logo na primeira etapa, eu vou te contar o que aconteceu. A gente identificou que o verdadeiro problema não era o currículo em si, nem era o LinkedIn, mas a forma como ele estava se comunicando no mercado, né, frente às suas competências e suas experiências, e principalmente compreendendo quem ele era de fato para os RHs, né? Como é que ele estava frente aos concorrentes. Às vezes, muitas vezes, melhor dizer, o profissional se enxerga de uma forma, né? E o mercado de trabalho enxerga ele de outra, né? Isso acontece em função de cada área profissional, das nomenclaturas que o mercado estabelece, ao mesmo tempo dos objetivos de carreira que nós temos. Veja, por exemplo, o João tinha uma excelente experiência num cargo de liderança de equipes na área comercial, mas ele não estava se destacando para um nível hierárquico que ele ocupava, né, de forma clara e de forma relevante. Ele era um coordenador comercial, né, toda a carreira, nos últimos anos ele ocupou essa posição, esse cargo na carreira, e simplesmente ele não conseguia destacar tudo o que ele tinha de competências, de atribuições, responsabilidades e resultados para o nível hierárquico de coordenação no nível tático. Né? Então a gente precisa, né? A gente fez todos os ajustes simples, que ajudou a ele a reorganizar a forma como ele estava se apresentando, né? Apresentando as suas conquistas, né? Treinando as respostas mais estratégicas para as perguntas que frequentemente são utilizadas em suas entrevistas. E claro, fizemos um outro serviço além do diagnóstico, foi a simulação de entrevista gravada. E isso ajudou muito a ele a refinar essa abordagem dele. E principalmente cuidamos do LinkedIn. Após o diagnóstico, aí sim nós podemos passar para o currículo e para o LinkedIn para atrair, criar uma atratividade, né, nessa comunicação com o mercado e com os recrutadores, para atrair as pessoas certas, os recrutadores certos. E eu não vou te contar o resultado disso. Sabe qual foi? O resultado em apenas 3 semanas, né, quase 4 semanas, mais ou menos entre 3 e 4 semanas, o João recebeu 3 convites para entrevistas, algo que ele já não conseguia já há meses, há quase, como a gente falou anteriormente, há quase 8 meses. E o mais incrível, ele foi contratado em uma posição que não só reconheceu suas competências, que não reconhecia suas competências, mas também oferecia um salário acima da média do mercado, porque ele descobriu quanto ele valia em termos de salário e pôde negociar frente às suas próprias competências, né, e frente aos seus próprios concorrentes. Então, o que fez a diferença para ele, gente, foi entender que a chave não era tentar adivinhar o que os recrutadores queriam, mas sim saber como comunicar o valor que ele tinha a oferecer para o mercado. E essa mudança de visão e de perspectiva foi exatamente um divisor de águas na carreira do João e pode ser também, né, um divisor de águas na sua carreira. Foi exatamente pensando em histórias como a do João, e talvez a sua também, que eu criei o diagnóstico de carreira para recolocação. Esse serviço ele foi desenvolvido para te ajudar exatamente a avaliar a sua empregabilidade de forma muito mais estratégica, identificar esses bloqueios que estão impedindo a sua recolocação e, mais importante, proporcionar a você a possibilidade de você criar alguma ação, algumas estratégias, para que você alcance os seus resultados que tanto você deseja no mercado. Então, o diferencial desse método que já carrego esse método já há tantos anos, né? O diferencial desse método está exatamente na abordagem. Não é algo genérico. É tudo feito com base em ferramentas, convivências, uma experiência de 19 anos que carrego na minha carreira, né, como especialista em carreira, através de estratégias comprovadas com milhares de profissionais atendidos durante todos esses anos. Né? Depois vocês podem visitar lá o meu LinkedIn. Eu tenho mais de 40, quase 42 mil seguidores. Né? Eu tenho muita gente também que me segue lá no Instagram com mais de 60 mil seguidores. E tudo isso, toda essa minha bagagem, exatamente traz a base para essa ferramenta, para essa metodologia, né, desenvolvida depois de tantos anos de experiência. E isso tudo ajuda você a ajustar as suas necessidades e ao momento da sua carreira. Isso significa que você vai ter em mãos a possibilidade de realmente, né, uma ação ou uma estratégia que funcione efetivamente para você. Será que o problema da sua recolocação está na sua qualificação? Como é que o mercado enxerga o seu tempo de experiência? Como é que estão suas habilidades comportamentais para os cargos que você deseja ocupar?
vejam quantos elementos, né, quanto vale as suas competências no mercado, na sua área profissional e na sua região. Será que você está buscando as vagas de forma assertiva, baseando-se verdadeiramente nas suas competências? Veja, essa é uma dúvida que muitos profissionais têm e você não vai perder mais tempo com essa solução, ou com soluções, melhor dizer, que não entregam resultados reais. Tem muita gente aí fora no LinkedIn, espalhados pela internet, se citando, se nomeando especialistas em carreira, os gurus dos currículos milagrosos. Outro dia escrevi um artigo no meu blog, lá no meu site, carreiracombruno.com.br, e simplesmente eu trago essa reflexão. Tem muitos profissionais se dizendo especialistas em carreira, elaborando currículos e LinkedIn, sem nenhum know-how na área de recursos humanos, sem nenhum know-how com visão sobre o próprio mercado de trabalho. Ou seja, a gente tem encontrado milhares de profissionais aí afora que já passaram por serviços desses possíveis especialistas, que se dizem especialistas em carreira, e, na verdade, não surtiram nenhum efeito e não entregaram resultados reais, né? Evidentemente que nós não temos a responsabilidade de jamais assumir uma decisão ou sobre os problemas que o profissional tem em sua carreira, mas muito mais de buscarmos, através desse diagnóstico, uma solução efetiva para o problema do profissional em prol dessa recolocação. Então, o diagnóstico é uma oportunidade de transformar sua busca na jornada da recolocação em um processo completamente direcionado, né? Claro e eficiente, né? Então, agora é a sua vez de dar esse próximo passo. Eu diria que uma das etapas mais importantes do diagnóstico de carreira para a recolocação é a análise da sua própria carreira. Nesta etapa, nós vamos mergulhar a fundo no seu histórico profissional, tá? Identificar os seus principais diferenciais, né? Outro dia eu recebi um cliente que simplesmente ele dizia: Bruno, eu sou um profissional de uma área específica e hoje busco um nível gerencial, porque o último cargo que eu ocupava era um cargo de gerente. E quando a gente foi para o diagnóstico, a gente percebeu que o mercado não o reconhecia como gerente, porque a qualificação dele não estava alinhada ao cargo de gerente, o tempo de experiência dele não era suficiente para assumir um cargo de gerente, e ele não valia salarialmente as competências de um gerente. Ou seja, o que nós concluímos? Que ele precisava mudar a estratégia, né? Senão ele ia continuar nesse processo de frustração, a mesma vaga, as mesmas oportunidades, e consequentemente ele não ia ter nenhum retorno, tá? Então, o primeiro passo, né, resumindo, uma das etapas mais importantes e relevantes do diagnóstico é a análise de carreira. Como eu falei anteriormente, nessa etapa a gente vai profundo, a fundo no seu histórico profissional para identificar os principais diferenciais, aquelas competências e conquistas que realmente te destacam no mercado de trabalho. E muito mais do que isso, vamos analisar como esses diferenciais se conectam às exigências, tendo a clareza de quais vagas você tem muito mais aderência e você tem possibilidade de ser convidado para uma entrevista ou até mesmo de ser aprovado. Eu vou te dar um exemplo rápido de como isso funciona. Imagine que você tem uma experiência sólida em gestão de marketing, tá? Em gestão de marketing, apenas um exemplo, não está conseguindo ser chamado para entrevistas, né? Durante essa análise, a gente vai poder descobrir que o mercado valoriza muito mais os seus resultados enquanto gerente de marketing, tá? E, consequentemente, quais são as qualificações que exige para uma. A gente vai descobrir quanto tempo o mercado estabelece de experiência para você ser considerado um gerente, né? Com 1 ano de experiência, com 3, com 4, eu sou um gerente de desenvolvimento ou eu estou muito mais num nível de coordenação? Então, você vai poder descobrir o que o mercado valoriza em função desses critérios, dessas referências de mercado, que nós chamamos de referências mercadológicas, e, consequentemente, algo que talvez você nunca tenha destacado no seu currículo ou no seu LinkedIn, por exemplo, como os seus resultados, as suas realizações como gerente de marketing. Veja, agora pare e pense comigo. Como é que seria se você tivesse total clareza sobre o que realmente importa destacar no seu perfil, no LinkedIn e no seu currículo? Se você soubesse exatamente quais palavras usar, ou quais histórias contar, e como alinhar tudo isso às vagas que você busca, o que mudaria na sua busca por recolocação? E é exatamente essa clareza,
é o que transforma o seu esforço em resultados concretos. E é isso que você começa a conquistar já na primeira etapa do diagnóstico. Eu vou fazer vou recapitular brevemente o que nós estamos falando nessa aula e vou dizer para você que hoje você teve a oportunidade de aprender uma verdade poderosa. Sabe qual é? A falta de clareza pode ser o maior bloqueio entre você e a recolocação que você tanto deseja. Quantas oportunidades podem ter passado sem que você percebesse que o problema não era a sua competência, mas sim a forma como você estava se posicionando frente ao mercado e frente às vagas que você está buscando. Então, gente, com o diagnóstico de carreira para recolocação, você terá em mãos, através de um mapa de carreira, a nossa metodologia é um mapa, a gente vai poder mostrar esse mapa para você e trazer a tua carreira para dentro desse mapa, né? E a gente vai poder compreender o seu grau de empregabilidade. É como se colocássemos um termômetro na sua carreira para superar exatamente esses desafios e conseguir estabelecer caminhos que você possa progredir na sua vida profissional e voltar a ter sua vida profissional, né? E aí entenderá com muita clareza, isso eu te garanto, todos os seus bloqueios, até você criar uma noção, uma visão, melhor dizer, uma visão e uma ação que te leve diretamente para o seu objetivo, ou de repente realinhe o seu objetivo profissional. Então, essa é a solução que já transformou a trajetória de muitos profissionais e pode transformar a sua também. Agora é o momento de agir, né? Garanta o seu diagnóstico de carreira, né? E comece essa mudança na sua carreira. Eu vou deixar o link aqui embaixo para que você possa entrar em contato comigo ou com a minha equipe, seja através do Instagram. O meu Instagram é Carreira com Bruno Cunha, né? O meu LinkedIn é Consultor de Carreira Bruno Cunha, e nós temos também o meu site, que é o carreiracombrunucunha.com.br. Esses são os meus principais canais, e vocês podem, através do link que eu vou deixar aqui do WhatsApp, vocês podem entrar em contato com a minha equipe para ter um pouco mais de informações sobre o diagnóstico de carreira, poder entender essa metodologia, entender como funciona, qual a nossa abordagem, entender o que está contemplado nesse serviço, né? Como a gente já falou, análise da carreira, pesquisa salarial de mercado para o seu cargo na sua área e região geográfica, e principalmente onde você vai ter um instrumento de relatório de pesquisa salarial, inclusive a ser enviado no seu e-mail, tá? E além da pesquisa salarial, o seu mapeamento de competências comportamentais, para a gente entender se as competências comportamentais estão alinhadas ao seu cargo e ao seu nível hierárquico. Então, basta clicar aqui no link do WhatsApp e dar o próximo passo na sua trajetória profissional. Então, não perca mais tempo. A solução está mais perto do que você imagina e ela começa com essa decisão. E eu convido você, vamos juntos construir esse caminho para que você possa buscar, conquistar, melhor dizer, essa recolocação e o reconhecimento que você tanto merece. Tá? Então, nós estamos chegando ao final da nossa aula. Descubra em apenas uma hora o que está bloqueando a sua recolocação. Eu espero que eu tenha trazido insights relevantes e importantes sobre esse verdadeiro bloqueio, que pode não estar no seu currículo no LinkedIn, e tem muita gente, né, em relação a essa jornada. Eu quero agradecer a sua presença aqui comigo, a disponibilidade do teu tempo, né? Esse é o meu trabalho. Para aqueles que não me conhecem, depois visitem os canais, lá no LinkedIn tem muito conteúdo, tem a minha newsletter, lá no YouTube também tem muitas aulas legais, semanalmente dando inúmeras aulas, né, sobre diversos temas voltados para carreira e mercado de trabalho, e tem também o meu Instagram, né, que vocês podem visitar, também tem bastante conteúdo legal. No meu site também tem artigos, diversos assuntos, e espero que eu possa contribuir com o seu momento e carreira profissional para que você evolua, se desenvolva e continue conquistando aí os seus objetivos e obtendo sucesso em sua vida, em sua carreira, tá bem? Então chegamos ao final da nossa aula de hoje e eu quero agradecer novamente imensamente por você ter dedicado esse tempo para investir na sua carreira, e eu espero que tenha sido um momento de reflexão e de aprendizado que trouxe, melhor dizer, clareza sobre os próximos passos que você precisa dar. E isso é só o começo, né? Nas próximas aulas eu vou detalhar aí outros conteúdos, outros temas, passo a passo, de como construir uma estratégia de recolocação
com ações práticas direcionadas para transformar os seus esforços em resultados reais. E não esqueça, a sua revocação está mais perto do que você imagina, e eu estarei aqui para te ajudar a alcançar esse objetivo. Até lá e continue acreditando no seu potencial. Nos vemos na próxima aula. Forte abraço.